Por que é tão difícil manter a nossa vibração elevada? É essa pergunta que a gente vai responder no nosso programa de hoje. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um programa Além do Visível. Eu sou Fernando Vidia, terapeuta holístico, médium, e a gente vem aqui falar hoje sobre elevação vibracional, manter vibração elevada, o que a gente pode fazer no dia a dia para que a gente consiga lidar com as atribulações todas e ainda assim procurar manter o nosso centro, né? Para a gente ficar equilibrado, para a gente estar com a nossa energia em ordem, né? Então, por que é tão difícil a gente manter essa nossa vibração elevada? A gente não precisa fazer muito esforço mental para poder chegar numa resposta até como essa, porque se a gente parar para observar a vida, o dia a dia, sair na rua, ligar a TV para ver notícias, gente, é caos. A gente vai ver o caos por aí, o caos espalhado por aí, mas a gente pode ser um agente causador de caos, ou que alimenta esse caos, ou a gente pode ser um agente pacificador, né? E eis o pulo do gato, eis a nossa tarefa, ou até o nosso desafio, né? O quanto a gente está contribuindo para o caos que está na humanidade e o quanto a gente está contribuindo como agentes pacificadores. Dá para elaborar muita ideia a partir daqui. Por quê? Não é só a nossa ação, o nosso movimento no mundo físico que vai contribuir para que uma situação ela esteja mais ou menos positiva. Também é a nossa emanação mental, é a nossa emanação emocional que vai ou não contribuir com isso. Vamos pensar que tudo aquilo que a gente faz, que a gente realiza, em termos de ação mesmo no mundo físico, teve uma origem mental, a gente pensou antes de fazer alguma coisa, por mais automático que seja o nosso movimento. Mas quando a gente vai contribuir, especialmente falando do coletivo, né, com uma outra pessoa, dentro de um contexto, um conjunto de pessoas, né, a gente está levando ali uma vibração conosco. Pensamentos, sentimentos, e daí vem as ações a partir disso. E cada pessoa vai estar fazendo o mesmo. Então, quanto mais pessoas envolvidas, a gente tem uma complexidade ainda maior de energias também envolvidas nesse processo. E onde eu vou, eu levo minha energia. Onde o outro vai, leva a dele. E quando juntamos energias diferentes, a gente cria, dentro de um determinado contexto, um conjunto maior vibracional. Vamos chamar de uma egrégora maior. Eu contribuo com a minha egrégora pessoal, o outro com a dele, e a gente forma ali um conjunto. Quanto mais pessoas, maior a egrégora, né? O mais alimentada ela vai estar. E ela vai estar relacionada com aquele tema, com aquele grupo. E aí a gente pode estender. Pode ser um grupo de pessoas, pode ser a nossa família, pode ser o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país e a humanidade como um todo. Dependendo das situações e dos contextos, a gente vai ter uma contribuição de pensamentos que produziram energias, criaram formas energéticas e estão ali associados com todo aquele contexto. Então, a gente falar de um contexto de guerra, que tipo de energias que vão estar vibrando ali? Qual a qualidade da energia mental, qual a qualidade da energia astral, qual a qualidade das formas de pensamento que estão vibrando ali? Então, será que é fácil manter a vibração elevada num ambiente como esse se a gente estiver associado com isso? Sintonizando com isso, por exemplo, através de notícias e tudo mais, a gente pode estar alimentando mais ou menos. Como que a gente pode contribuir de uma maneira positiva para uma situação como essa? Fazendo orações, emanando boas energias, boas vibrações, para que as coisas boas elas contraponham as negativas. Então, o que a gente pode fazer diante de contextos distantes até mesmo, que a gente não tem controle? Orar, emanar boas vibrações, emanar coisas boas. Mas e aquilo que está no nosso contexto, que a gente está de uma maneira direta envolvidos? A gente pode, além de emanar pensamentos melhores e sentimentos bons ou positivos, na medida do possível em relação à situação, é a gente procurar não provocar conflitos, não provocar atritos, não provocar problemas, porque senão a gente vai estar sendo agentes do caos naquela situação. E se a gente não contribuir no nosso contexto individual para o bem-estar, a gente vai esperar o quê do contexto macro, né? Se cada pessoa fizer a sua parte, a gente vai poder contribuir para que a paz reine, ou a paz se faça presente na maior parte do tempo possível nos ambientes. A gente sabe que nem sempre é possível manter a paz. Às vezes os conflitos acontecem, o nosso emocional é mexido, os nossos pensamentos ficam também em desarmonia, num turbilhão, mas quanto mais conscientes estivermos,
a gente vai conseguir ser mais diplomáticos diante das situações. O que é diplomacia? É procurar, com o jogo de cintura, lidar com as situações e conciliar interesses. Isso é diplomacia, porque cada um tem o seu próprio interesse, cada um tem o seu próprio desejo, cada um tem a sua própria vontade, seus próprios objetivos, e na medida do possível a gente pode ir conciliando isso. E vai contribuir naturalmente para apaziguar um pouco mais, pacificar um pouco mais toda a atmosfera energética relacionada com a situação, né? Então esse é um ponto importante aqui. Por que é difícil, por vezes, a gente manter a nossa vibração elevada? Porque, por vezes, as pessoas não estão nem aí, nem preocupadas com as próprias vibrações, quanto mais com a vibração do outro. E pouco se importam, por vezes, também em serem diplomáticas. Querem resolver seus próprios problemas. E a gente, envolvido naquela situação, pode fazer com que a nossa energia entre naquela sintonia, os nossos pensamentos e sentimentos fiquem em desarmonia, a nossa vibração geral baixe. Então esses conflitos podem existir dentro do nosso contexto pessoal, né, particular, nosso estado de espírito, pode estar com o astral mais elevado, mais baixo, no nosso relacionamento de amizade, no nosso relacionamento afetivo, dentro do nosso relacionamento familiar, profissional e com a nossa comunidade, né, com a vida, com o mundo. E basta entrar em rede social, inclusive, para a gente ver caos. Existem as questões, é claro, que fazem a gente rir, que até elevam o nosso humor e o nosso astral, mas por vezes existem aqueles compartilhamentos que só provocam em nós a inveja, a comparação, ciúmes, baixa autoestima, dentre inúmeras outras coisas. Basta ver comentários em redes sociais para a gente perceber o quanto ainda muitas pessoas não estão preocupadas com quem vai ler a informação, a mensagem que está ali. Porque a pessoa que escreve, a pessoa que compartilha, se esconde atrás da tela, do seu monitor. Então, quem vai ler aquilo que está sendo destilado naquele momento, como por vezes discursos de ódio, comentários inapropriados, comentários que poderiam ser evitados, né? Então, assim, quem está escrevendo aqui não está preocupado, e quem vai ler pode receber aquela energia associada. Ou pode ainda ter uma interpretação daquilo que está sendo escrito, que por vezes pode não necessariamente estar associado com algo negativo, mas às vezes sim. Então, nesse processo que envolve comunicação entre as pessoas, e a gente está numa comunidade, numa sociedade que a gente tem que se comunicar, nós temos o emissor, a mensagem que está sendo transmitida, e o receptor. E esse processo de emissão e recepção da mensagem, né, essa comunicação, ela pode ter ruídos. Então imagina só quantos ruídos que acontecem, né, quando a gente está ali interagindo por redes sociais. Se no ao vivo, por vezes, já é desafiador um tanto, né, interagir com o mundo e com as pessoas, imagine então através de mensagens de texto, por exemplo, né, em que a mensagem pode surgir até um tanto fria, ou pode parecer ou aparentar estar fria, por ser difícil ali entender qual o sentimento envolvido, né? Não tem o tom da voz, por vezes não tem nem um emojizinho, né, para mostrar, né, o sentimento, para atenuar, às vezes, uma possível informação que pode estar sendo compartilhada, que pode ter ali uma conotação um pouco mais fria. Então, é muito desafiador. Falar de comunicação é algo muito delicado. E, por vezes, é justamente na comunicação que está a necessidade do nosso aprimoramento enquanto humanidade também. E, se a gente parar para pensar, a gente se comunica desde o momento que a gente nasce. Desde expressões faciais, corporais, não são verbais, até o choro, né? A maneira como a gente se comunica que a gente nem imagina, desde pequeno, né? O nosso corpo falando através de nós. Vamos falar um pouco mais dessa comunicação no próximo bloco, tá? E a gente vai poder destrinchar um pouco mais sobre esse assunto. Volto já. Você deseja compreender um pouco mais como que a tua realidade sutil, a realidade energética, espiritual da tua vida pode impactar no bom desempenho ou não das suas atividades aqui no mundo físico, para você prosperar, atingir os seus objetivos, ter mais disposição, ânimo, criatividade para desempenhar suas atividades, né? E, é claro, poder se sentir feliz, próspero, realizado, realizada. Então, eu convido você a conhecer um pouco mais a respeito do meu trabalho, que é de limpezas energéticas e tratamentos espirituais à distância. Basta você acessar o link que está passando aqui abaixo, né, o endereço do site www.ecosistema
www.fernandovidia.com.br e lá você vai entender mais e melhor como que é possível a gente atuar em energias para fazer limpezas vibracionais importantes para que você esteja com essa vibração mais sutil e alinhada com o seu propósito, seu objetivo, com as suas metas, né? Com aquilo que você vem realizar e deseja realizar para a tua vida. Tratamentos de limpezas energéticas e espirituais à distância, você confere aqui. Então, fica o convite para você saber mais. É só acessar o site e se inteirar de todas as informações e entrar em contato para a gente poder falar um pouco mais a respeito de como que o tratamento vai funcionar para você. Então voltamos agora para a segunda parte do nosso programa, onde a gente vai falar um pouco mais sobre essa comunicação, porque por vezes é ela que mantém a nossa vibração para baixo, né? Então eu falei que desde que a gente nasce a gente está se comunicando através das nossas expressões faciais, corporais, né? O bebê não consegue expressar ali o que ele está sentindo, ele chora, ele faz uma caretinha, né? Mas à medida que vai crescendo, vai aprendendo como se comunicar, vai aprendendo uma linguagem toda, né? Aí se torna adulto e parece que não aprende a se comunicar também com o outro ser humano, guarda muito sentimento dentro de si, não sabe falar ou expressar adequadamente aquilo que está pensando ou sentindo, né? Então existe muita falha na comunicação, na nossa vida, por vezes em razão disso. Sem falar dos compromissos, é claro, que a gente vai assumindo na vida, no dia a dia, isso mexe muito com o nosso emocional, né? O nosso humor. E, por vezes, para a gente tentar não ampliar toda uma atmosfera, né, de insatisfação interna nossa, em alguns casos a gente prefere até não verbalizar, não dizer aquilo que a gente está sentindo, para que a gente não contamine, né, uma outra pessoa com esses sentimentos e energias. Mas, por vezes, o que a gente precisa é desabafar. Então, vão algumas dicas, né, de como que a gente pode lidar com esses sentimentos internos nossos e elevar a nossa vibração de uma maneira mais prática, mais fácil. Pode ser que a gente não saiba se comunicar direito, e tá tudo bem. Mas guardar os nossos sentimentos dentro de nós, isso também não vai contribuir em nada para a nossa vibração estar mais elevada. Às vezes a gente precisa conversar com alguém, desabafar. Se não for com a pessoa diretamente associada com o sentimento que a gente está ali manifestando, sentindo, porque às vezes é até melhor a gente dar um tempo antes de dizer tudo aquilo que a gente precisa dizer, né, para o outro. Vale a pena desabafar com uma outra pessoa, um amigo, um psicólogo, alguém que vai te ouvir e ajudar você a observar talvez o mesmo contexto sob uma perspectiva diferente, e a partir daí você vai poder elaborar ideias melhores sobre aquela situação e com isso processar melhor toda aquela situação dentro de você. Aí quando você precisar falar a respeito, se posicionar, colocar limites por vezes, né, com a pessoa diretamente associada com aquilo que você está sentindo, você já vai com um ânimo diferente, com um pensamento diferente. Já vai ter pensado melhor no discurso que você vai falar. Às vezes a gente não pode ser reativo, não. O ideal é pensar, elaborar ideias antes de dizer aquilo que a gente está pensando, sentindo, para que a gente tenha tempo de processar a situação e a informação. Do contrário, a gente se apega e se baseia só no primeiro pensamento que vem, que pode estar equivocado diante da pessoa, diante de um contexto. E aí, os ânimos dentro de nós que já não estavam bons, podem ficar ainda piores, porque a gente pode acabar expressando de uma maneira equivocada, e a outra pessoa com quem a gente está interagindo, né, também pode ficar ali com os ânimos abalados. Ao invés da gente contribuir para elevar a nossa vibração, a gente mantém a nossa vibração baixa e ainda contribui para a vibração do outro estar baixa também. Aí não é legal, né? Oração, gente. Lembrar de orar, agradecer por tanta coisa boa que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, pelo fato da gente estar aqui encarnado e vivendo. Podemos estar com vários desafios, mas a gente tem teto para dormir. Se você está me assistindo aqui, você tem no mínimo uma tela para ver esse programa. Seja uma televisão, seja um celular, um tablet, seja um computador, não importa. Se você está me assistindo, você tem pelo que agradecer. Você tem acesso a uma rede de TV, você tem acesso a uma internet, você tem um dispositivo tecnológico. Agradeça por isso. Agradeça por ter um teto, por ter uma cama quente, por ter um chuveiro quente para tomar banho no frio, né? Pela roupa que você está vestindo, pelo alimento que você está consumindo. Tem tanta coisa pelo que agradecer. Isso faz com que a nossa vibração se eleve, porque a gente começa a dar foco nas coisas boas, a gente alimenta as coisas boas com energia boa, energia de gratidão. A nossa vibração, ela vai se elevar.
No contrário, se a gente só fica focando em problema, alimentando os problemas, a nossa vibração vai lá para baixo. Aí não vale a pena, né? Então, lembre-se sempre de agradecer. E é claro, no dia a dia existem outros recursos para a gente levar nossa vibração, desde a utilização de recursos energéticos, tomar banho de erva para tirar essas energias negativas de nós, fazer uma meditação de limpeza energética, por exemplo, com uma chama violeta, né? Visualizar ela transpassando as células do seu corpo, transmutando energia negativa mental, emocional. Tudo isso vai contribuir para que a sua vibração fique melhor do que estava antes de você ter feito a meditação, por exemplo, né? Sair com pessoas queridas, fazer coisas por você e para você que te tragam bem-estar, prazer e lazer. Às vezes a gente está tão dedicado a trabalho, focando tanto em problemas, que por vezes a gente não dedica tempo para nós, para estar na natureza, para meditar, para simplesmente estar em silêncio conosco. Tem tanto barulho por aí. E barulho, quando eu digo, não é só esse barulho que os nossos ouvidos, né, captam. Às vezes é o barulho de informação, um bombardeio de informação, mensagem que chega, comunicação que a gente tem que fazer, a gente não para. É um barulho interno que está presente em nós. E às vezes o que a gente precisa é silenciar nossa mente, as nossas emoções. Deixar o celular de lado instantes antes de dormir, para se concentrar, para deixar todo aquele turbilhão mental se apaziguar, o turbilhão emocional também. Dedicar instantes para uma leitura que seja edificante para você. Faz quanto tempo que você não lê alguma coisa bacana, um livro interessante? E é claro, né, no dia a dia, fortalecer a sua espiritualidade. Eu falei da oração, mas a oração não necessariamente precisa ser aquela oração decorada ou verbal que você faz. Tem aquela oração espontânea, que vem do coração, né? Mas tem também aquele momento de comunhão com a espiritualidade. O que é isso? É a gente estar integrado e consciente de quem somos e o que estamos fazendo aqui. Essa é uma forma da gente fortalecer a nossa conexão espiritual, lembrando também que a gente não está sozinho nesse mundo, a gente está acompanhado, tem os nossos guias, os nossos mentores espirituais que estão conosco, e a gente pode tranquilamente, né, ter essa confiança de que a gente está sendo bem assistido, bem amparado. Agora, uma coisa é certa, eles vão respeitar nosso livre-arbítrio. Então, viva consciente de que você tem muito pelo que agradecer, existem recursos para você elevar a tua vibração e pessoas com quem contar, com quem você pode desabafar. Isso vai fazer com que saia aquele peso de dentro de você que às vezes a gente fica nutrindo em razão da gente simplesmente não trocar ideias, não compartilhar e não observar a vida, situações da vida sob contextos diferentes e mais positivos. Tá? Isso tudo vai contribuir para você elevar a tua vibração, fortalecer a sua espiritualidade, viver uma vida mais leve. Afinal de contas, se a gente pode viver mais leve, por que a gente não vai optar por seguir esse caminho? Fica aí para nós refletirmos. Gratidão você que acompanhou até aqui. Para saber mais sobre meu trabalho, acessa lá meu site www.fernandovidia.com.br, me acompanha nas redes sociais, @fernandovidia, e se quiser contribuir com temas também para serem abordados aqui no canal, é só mandar uma mensagem para mim. Além do visível, @fernandovidia.com.br. Agradeço você que ficou até aqui e vejo você no próximo programa. Super beijo, grande abraço e uma excelente vida para todos nós.